Agora vai ficar melhor ainda com conhecimento. Quando a gente aprende, a gente tem mais chance de acertar, né? Às vezes você está negligente com a sua saúde por falta de conhecimento, por falta de um alerta. E eu espero que hoje esse nosso papo reto seja de fato um alerta, porque é um assunto muito sério, muito importante e todos os homens precisam prestar atenção. Se o maridão não estiver em casa, não tem problema. Aprende você para conversar com ele mais tarde. Combinado? A gente vai primeiro assistir esse VT. Neste ano em que os olhares estão voltados para a pandemia do coronavírus, muitas doenças continuam existindo e afetando a vida de milhares de brasileiros. Entre elas, o câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, somente para 2020 são esperados mais de 65 mil novos casos. Porém, podem não ser diagnosticados a tempo por conta do isolamento social. No Brasil, houve uma queda de 70% das cirurgias oncológicas e uma queda de 50% a 90% das biópsias enviadas para análise, estimando-se que entre 50 a 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer nesse período. Pensando nessa realidade que envolve a importância do diagnóstico precoce e da continuidade do tratamento, mesmo em tempos pandêmicos, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza no mês de novembro mais uma edição do Novembro Azul, que visa conscientizar os homens sobre a sua saúde. E por ser um assunto tão importante, vamos falar sobre isso agora no nosso Papo Reto. Muito bom. Parabéns por essa produção, por pensar nesse assunto, por trazer já assim de primeira aqui pela Rede Vida para que a gente possa ficar atento, viu? Eu vou conversar via Skype com o urologista Dr. Oscar Kaufmann. Já está aqui? Vamos falar com o doutor. Como vai, doutor? Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seu paciente Paulinho Salgado estava aqui agora, mandou um abraço para você, viu? Fala pro Paulinho que eu tô com saudades dele, tá um pouquinho sumido, viu? Tá joia, pode deixar que eu mando o recado sim. Agora, doutor, vamos falar um pouco sobre a importância dessa conscientização nesse mês, né, no Novembro Azul, que a gente tem essa preocupação e esse olhar, principalmente para lembrar aos homens sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. Os índices no Brasil ainda são muito elevados, né? Como vocês mostraram muito bem no vídeo, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de próstata ainda no Brasil, quer dizer, mais ou menos 65 mil casos novos por ano. Isso é um número muito grande, porque você imagina que não é toda a população que tem câncer de próstata, são só os homens, e só os homens geralmente mais velhos, acima de 50 anos. Então, dentro de uma população reduzida, que seriam os homens um pouco mais velhos, acima de 50, 65 mil, baseado em toda a população, é muito grande. É um número muito grande de casos. Equivale mais ou menos ao que acontece com câncer de mama nas mulheres em incidência, quer dizer, e o pessoal sempre fica, né, as campanhas de câncer de mama, elas acabam sendo muito mais, as pessoas são muito mais suscetíveis aí às campanhas de câncer de mama do que o câncer de próstata, mas é uma doença que tem uma incidência extremamente alta na população em geral. E é interessante você falar que é uma doença que acomete mais os homens mais velhos, mas assim, homens com 50 anos, de acordo com a expectativa de vida, eles ainda estão bem que no meio da vida útil deles, né, da vida de trabalho, quer dizer, é importante mesmo essa conscientização. O câncer de próstata pode acometer qualquer homem? Pode. Como que a gente acaba, né, geralmente a partir dos 40 anos, 45 anos já pode existir o câncer de próstata, mas a recomendação hoje de check-up, o guideline de check-up é acima dos 50 anos você fazer o seu primeiro exame. Se você tiver algum caso importante na família, principalmente parentes de primeiro grau, pai, primos, irmãos, tios, né, principalmente os paternos de primeiro grau, você iniciar isso mais cedo, começar esse check-up a partir dos 45 anos. E nos casos raros, que eventualmente você tem alguma doença genética oncológica importante na família ligada ao câncer de próstata, ou casos extremamente agressivos de tumores de próstata na família, você não está errado em começar isso a partir dos 40 anos. Ok, a gente tem muito hábito de procurar médico, pensar em tratamento quando a gente tem sintoma. O câncer de próstata é uma doença assintomática ou apresenta sintomas? Então, essa pergunta ela é muito importante, porque a grande maioria das pessoas elas não têm essa ideia, né? E, na verdade, hoje o câncer de próstata, sim, ele não tem praticamente uma doença assintomática.
Quando as pessoas podem ter algum tipo de sintoma urinário, geralmente ele está relacionado ou a uma hiperplasia prostática benigna, tá? Ou quando é o câncer de próstata numa fase já mais avançada. Então, o câncer de próstata inicial, que seria aquela doença que a gente consegue fazer um diagnóstico numa fase precoce, com a doença limitada somente à próstata, e que a gente tem uma chance muito grande, mais de 90%, 95% de cura e de tratamento, é uma doença assintomática, não causa assim, tipo nenhum de sintoma no paciente. Ou seja, não dá para esperar nada. Chegou na idade, tem que fazer o exame. Mas a gente sabe que existe um preconceito muito grande, até entre os homens existe a piadinha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse exame, sobre a importância desse exame. Hoje em dia, quando a gente vai fazer check-up ou diagnóstico ou uma avaliação prostática inicial, a gente basicamente tem 2 exames que a gente acaba fazendo. A gente pode fazer um exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína, né, expressada pelas células prostáticas, e que ela pode significar que está tendo algum tipo de alteração lá na próstata, seja um tumorzinho, seja uma infecção, ou seja uma hiperplasia benigna, ela pode aumentar e ficar alterada nessas 3 situações. E a gente tem o toque, que é o tão temido exame do toque. E a gente diz hoje em dia que 60% a 65% dos diagnósticos podem ser feitos baseados somente no exame de sangue. Os outros 15% a 20%, 25% pelo toque. Quando a gente junta os 2 exames, o toque mais o PSA, a gente chega a ter uma acurácia de 95% a 98%. Quer dizer, não existe fazer ou um ou o outro. né? A gente tem que fazer sempre os 2 exames, que é o que vai nos dar uma segurança maior de tudo aquilo que a gente está fazendo aí naquele momento. Ok. Esse exame, o do toque, é um exame doloroso? O exame do toque é um exame muito rápido, um exame muito ligeiro. Demora segundos, quer dizer, o urologista habilitado e acostumado, ele já fez uma infinidade desses exames, ele não demora mais do que 3 segundos para 4 segundos no máximo, talvez, para examinar uma próstata e ter uma ideia exatamente do que está acontecendo ali, se tem algum nódulo, se tem alguma área mais endurecida, se é uma lesão suspeita de ser algum tumor ou se é uma próstata mais sadia, parecida com uma hiperplasia benigna, que é habitual em todos os homens. Ok. Eu preciso de 2 minutinhos para dar um recado, mas eu volto aqui para a gente continuar. Vou até deixar já uma pergunta no ar. Quem já fez um exame, já fez um preventivo, já fez o exame do toque, já fez o PSA, precisa fazer novamente? Depois de quanto tempo? Você responde já, tá bom? Agora vamos lá, gente. Vamos continuar aqui conversando com o Dr. Oscar Kaufmann sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção ao câncer de próstata. Eu deixei a pergunta no ar, doutor. Quem fez o exame precisa refazer? Qual é a periodicidade desse exame? Bom, uma vez, baseado naquilo que a gente já tinha conversado, os 2 exames indicados para a gente fazer o check-up são o toque e aquele exame de PSA, que é o exame de sangue. Uma vez o toque normal e o PSA normal, basta a gente fazer uma vez por ano. Tá? É mais do que suficiente para a gente manter o nosso check-up em dia. Ok. O câncer de próstata, ele, assim como as outras especialidades da medicina, estão recebendo aí novidades com a tecnologia e prognósticos bons, também tem um bom prognóstico? A gente tem chance de cura? Tem sim. Hoje em dia a gente tem algumas coisas que ajudam muito a gente, sendo que o principal deles, obviamente, é o diagnóstico precoce, né? Pelo toque, pelo PSA. Uma vez que a gente faz o toque e faz o PSA e a gente tem uma suspeita de que a gente possa ter algum tumor, o paciente ele tem que ser submetido a uma biópsia de próstata e uma vez confirmado essa lesão, esse tumor, a gente vai fazer um estadiamento, que é uma coisa que hoje em dia melhorou muito com os exames de imagem, ressonância, PET tomografia, PET ressonância, inúmeros exames que a gente tem hoje em dia. Mas talvez o que mais tem evoluído atualmente no câncer de próstata é o tratamento. Uma vez que a gente consegue fazer o diagnóstico de uma doença precoce, a gente consegue indicar um tratamento adequado, o melhor tratamento para cada paciente, para ele ficar curado. Hoje em dia, inclusive, o procedimento cirúrgico, em alguns casos, a gente consegue fazer a cirurgia robótica, em que a gente tem uma precisão cirúrgica incrível, um controle excepcional da doença em relação à parte oncológica e principalmente as partes funcionais, seja continência, ereção. A gente tem resultados extremamente melhores do que a gente tinha no passado com a cirurgia convencional.
Isso é maravilhoso. Agora, você falou da questão genética, hereditariedade, né? O homem que teve seu pai com o mesmo problema tem que ficar mais esperto, tem que fazer o exame até com antecedência. Agora, existe uma outra causa para o câncer de próstata? As duas, existem algumas causas, entre elas, os principais fatores de risco para o câncer de próstata são o genético, como você mesmo falou, né? Quando a gente tem algum parente, a incidência hoje de câncer de próstata é muito similar à de câncer de mama, seria 1 para cada 6 homens, assim como o câncer de mama pode atingir 1 para cada 6 mulheres. E quando a gente tem essa incidência genética pai, primo, principalmente parente de primeiro grau, isso dobra, esse número vira 1 para 3. Ou seja, é uma incidência de familiar de quase 30%, é um número assim muito alto. Isso não é para deixar ninguém com medo, nem ninguém desesperado, mas é para mostrar para as pessoas a importância da gente fazer o check-up e fazer um diagnóstico precoce. Ok. Existem outros fatores de risco, além desse? Favorável ao tratamento e a cura. Picotou o Skype. Eu acho que a gente perdeu a conexão. Vamos ver se a gente consegue conectar novamente. Tá me ouvindo, doutor? Tô te ouvindo. Além desse fator de risco, que seria a hereditariedade, existem outros fatores? Sim, um fator de risco que a gente não consegue controlar no câncer de próstata é a idade. Quanto mais velho os homens, maior a chance da gente ter um câncer de próstata. Existem alguns estudos de autópsia que eles mostram que homens com 100 anos, praticamente quase que 100% deles vão ter a doença. Mas por incrível que pareça, quanto mais velho a gente vai ficando, menos agressiva vai ser essa doença, né? Quanto mais velho a gente faz o diagnóstico, em teoria ela é menos agressiva em alguns casos, graças a Deus. Então, muitas vezes esses homens mais velhos, 90, 100 anos, eles podem ter a doença, eles vão conviver com a doença e não vão ter grandes problemas com isso, né? A gente diz que eles convivem, eles vivem com a doença, eles vão morrer com a doença, mas não da doença. Diferente, por exemplo, de um homem mais novo, com 50, 60 anos, se ele tiver a doença precocemente e não for tratado, com certeza ele vai ter problemas ao longo da vida de acordo com essa doença. Ok. Tem alguma prevenção, além dos exames, que, pelo que a gente já conversou aqui, eles são o que salva a maioria dos homens? Tem alguma prevenção, alimentação, estilo de vida que possa ajudar? Essa pergunta ela é muito boa, porque além da idade, ajudar ou atrapalhar. Em questão de atrapalhar, cigarro é uma coisa muito ruim, piora a lesão e piora o risco, obesidade, falta de exercício físico e quanto à alimentação, principalmente uma dieta balanceada, bem regrada, sem muita gordura, sem muita fritura, sem exagerar na carne vermelha, são fatores que podem ajudar aí a gente a prevenir isso daí. Tá, joia. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por nos ajudar aí para esse alerta para todos os homens, né? Que é o que a gente precisa fazer, levantar essa bandeira. Mulherada tem que falar mesmo pro marido fazer os exames, tem que cobrar, e os homens que estão aí assistindo já sabem, né? É esse o mês, não dá para deixar passar, tem que se cuidar. Quanto antes você tem o diagnóstico, maior é a sua chance de cura. Isso é maravilhoso. O doutor Oscar Kaufmann está aqui? Não, caiu. Caiu. Deixa eu passar então o contato dele, Medicina do Homem, tá? No Instagram. E aí lá você tem todos os outros contatos. Medicina do Homem. Agora vem cá, vamos continuar com o Bendita Hora, nesta Bendita Hora, aprendendo mais.